Olá pessoal do canal Brasil Notícias, bom dia, hoje é 25 de setembro, 28, né gente, de setembro de 2019, eu sou Rigo Fagundes, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Pessoal, vocês vão notar um pouco meio mais devagar hoje, por conta da poeira, né, como eu falei pra vocês, reforma aqui na minha casa, então eu tenho alergia e isso dificulta um pouco, mas vamos à matéria, né? A Associação do Ministério Público se manifestou, dos procuradores no caso, se manifestou, né, em relação ao caso do Janot ontem, né, que o Gilmar Mendes deu uma de ditador, né, e autoritário e enfim. Vamos à matéria para a gente comentar isso aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, que like maroto, sininho das notificações. A Associação de Procuradores se manifesta sobre o caso Janot. Em nota, a ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, condenou as declarações de Rodrigo Janot sobre Gilmar Mendes, mas também repudiou a busca e a apreensão nos endereços do ex-PGR. Só uma pausa aqui, gente, eu discordo aqui da primeira parte, né? Eles repudiarem o que o Janot fala, até porque eu acho isso aqui uma hipocrisia, né? Para começar, eu acho que é uma fala hipócrita. Repudiar o que o cara falou, porque, pô, é a filha do cara, né? E a gente sabe que família, você dá a vida ou mata muitas vezes, dependendo do que é preciso para defender a honra da família, né? E cá pra nós, né? Quem é que nunca, na vida, não pensou em cometer um ato desse? É hipócrita o cara que disse que não. Então acho que esse primeiro ponto aqui é hipocrisia da MPR. Infelizmente, é o meu ponto de vista, né? A associação disse repudiar qualquer ato de violência que se cogite ou seja praticado em detrimento de qualquer pessoa, mas também lastima que o episódio negativo possa, por oportunismo, servir de pretexto para ações que busquem enfraquecer a instituição, né? Que foi o caso do pedido do Janot. Do Gilmar. Os procuradores lembram ainda que a ordem para busca e apreensão foi emitida no âmbito, no âmbito de uma investigação inconstitucional, o inquérito sigiloso do STF. O negócio é tão errado que é sigiloso. Bom, aqui abaixo nós vamos ter a íntegra da nota, da MPR. Vamos lá. Em razão de notícias divulgadas pela imprensa a respeito de entrevista concedida pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, dizendo que chegou a cogitar a prática de ato violento contra ministro do STF enquanto exercia a chefia do Ministério Público Federal, MPF, bem como de mandado de busca e apreensão flagrantemente ilegal emitido no dia de hoje pelo STF em desfavor do ex-representante do MPF. A MPR vem a público se manifestar no seguinte sentido: os membros do MPF repudiam qualquer ato de violência que se cogite ou seja praticado em detrimento de qualquer pessoa, seja autoridade pública ou não, como que foi revelado pelo ex-PGR. A democracia propicia, por meio do livre funcionamento das instituições, a eterna vigilância contra a bárbare, sendo fruto das conquistas civilizatórias o fato de que as divergências de ideias e diferenças pessoais sejam solucionadas a partir do diálogo, da conciliação ou mesmo do acionamento do sistema judicial para que ocorra a adequada resolução dos conflitos. Pronto, gente. Só esse ponto aqui rapidinho para mim comentar. Eles estão dizendo que acreditam na instituição. Cara, olha como tá o STF, olha como tá o nosso judiciário. É mais uma fala aqui do ANPR que é hipocrisia também, é hipócrita, né? Vocês veem que eles colocam aqui como se nós tivéssemos um sistema judiciário maravilhoso, que funcionasse. Nós não temos, e a prova disso é essa própria nota de repúdio deles aqui contra a ação de Gilmar Mendes. Só essa nota aqui já prova que o que eles estão falando aqui não funciona. Então eu achei uma hipocrisia esses dois pontos. Essa fala deles aqui, que nós temos, e que o Rodrigo Janot errou em falar o que falou. Caramba, cara, quem é que nunca pensou? Quem é que nunca viu, né? Enfim, mas deixa eu falar, vamos lá. A MPR lastima também que o episódio negativo possa, por oportunismo, servir de pretexto para ações que busquem enfraquecer a instituição. Nesse sentido, as declarações do ministro do STF, Gilmar Mendes, em defesa de mudanças na forma de escolha da chefia da instituição,
para que qualquer jurista possa ser escolhido procurador-geral, mesmo que não pertencente à carreira, merece também repúdio por parte dos membros do MPF. Por fim, também é necessário condenar a determinação de busca e apreensão na residência do ex-procurador-geral. O STF não possui jurisdição sobre eventual atos de Janote. Não há contemporaneidade na suposta conduta. E o pior, a ordem foi emitida no âmbito de uma investigação inconstitucional. O inquérito número 4.781 afronta o Estado Democrático de Direito ao usurpar a atribuição do Ministério Público, ao determinar apuração sem fato determinado e ao violar a competência constitucional da Corte, o sistema acusatório e também o princípio do juiz natural. Todas essas questões já foram contestadas na Corte por meio de habeas corpus e mandado de segurança impetrados pela AMPR, ainda pendentes de análise de liminar. Por óbvio, sem prejuízo da necessária reprovação de atos individuais, as instituições que não se confundem com eles precisam observar a legalidade e serem sempre preservadas e fortalecidas, sendo essa a postura que se espera de todos aqueles que estejam realmente comprometidos com o Estado Democrático de Direito. Diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República. Bom, tá aqui, gente, a matéria, né, a declaração deles. Alguns pontos aqui eu achei muito hipócrita, né? Principalmente quando eles criticam o que o Janot fala, né? Porque é tipo assim, eles criticam a ação do cara, mas a reação do cara, mas não criticam o que levou a essa reação, né? Só recapitulando, Gilmar Mendes, né, estava sendo ali meio que acusado porque a esposa parece que tinha recebido dinheiro aí de um lugar, não sei da onde, o negócio do negócio lá dos caras de alguns advogados, e aí ele, né? E na época era o Janot, né, quem era o procurador-geral, e parece que era o Janot quem estava mexendo isso daí. E aí o Gilmar foi lá e criou um fato, né, inventou uma história lá que a filha do Janot estava lá também envolvida na situação. Quer dizer, pô, a ANPR fala pra gente se apegar à instituição. Mas se é a própria instituição quem estava atacando o procurador-geral, como é que o cara vai se garantir numa instituição que ela mesma é quem está sendo a autora, né, do crime? Ou a conivente com o crime? Ou tem seus integrantes participantes do crime? Como é que fica? Como é que se faz isso? Como é que se resolve isso? Né? Então eu achei esse ponto aqui um absurdo. Assim, né, eu acho que eles erraram nesse ponto, né? A questão mas aí nenhum ato, nenhum de violência e tal. Cara, o cara não cometeu nenhum ato de violência, ele pensou em cometer. Ele chegou a pensar em cometer, não cometeu. Vocês veem que interessante, quem realmente comete o ato, né, pratica o crime, geralmente não sofre tanta pressão na nossa justiça. Agora, o cara que cometeu, que pensou em cometer o ato, esse é punido. Esse é castigado. Você vê, olha o autoritarismo do Gilmar Mendes mandando a Polícia Federal lá na casa do, né? E você vê, olha pra você ver como é tão vaga, né, essa parte da nota, que eles criticam a ação do STF. Eles falam que já existe pedido de habeas corpus. Agora, quem é que vai julgar essas coisas deles aqui? Eles falam para nos garantir na instituição. Mas tem pedido deles aqui na questão do inquérito das fake news que não foram avaliados. E quanto tempo faz isso, gente? E aí? Você vê que o próprio trabalho deles aqui não é nem cogitado dentro do STF. Eles falam outro ponto interessante, que a questão do Janote não faz parte da jurisdição do STF. E, no entanto, o STF está lá, mandando colher depoimento do cara, apreendendo as armas, tirando porte de arma, invadindo a casa do cara, entrando no escritório, vasculhando celular, tablet. Mas não é da jurisdição? Mas e cadê que alguém impede o STF? É isso que não dá para entender a hipocrisia. É por isso que eu falo, essas notas aqui... Gente, pelo amor de Deus. Mas eles criticaram a ação, tal, criticaram. Beleza. O que foi que eles disseram aqui que a gente brasileiro já não estamos cansados de falar, de saber, de viver? Mas tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Fui.